Bom, pessoal, eu vou encerrar o recebimento dos arquivos agora. Bom, Professor, só um segundinho que já está carregando o arquivo para o computador. Tá, vou voltar lá então. Ok, mais um minutinho, tá? Professor, eu posso falar com o senhor rapidinho sobre esse questionário que o senhor passou? Pode. Eu só queria pedir para o senhor, se o senhor pudesse, no próximo, dar um pouquinho mais de tempo. Porque, assim, eu entendo o senhor dar um tempo curto, porque o senhor acha que todo mundo vai colar e tal, não sei o quê. Mas, assim, falando de mim, eu realmente gostaria de aprender. Eu realmente gostaria de fazer. Eu realmente gostaria de calcular todas as coisas. Só que, assim, eu não consegui, sabe? Não deu tempo de fazer tudo. Bom, Isabelle, você tocou realmente numa questão muito importante, né? Realmente você tocou numa questão muito importante, que é o aprendizado, né? Mas é a lisura, né, de fazer as questões. Então, a regra do jogo, por exemplo, naquela nossa prova, era que não houvesse comunicação entre vocês, que não houvesse uma comunicação externa, né? E, na minha opinião, aqueles casos inusitados, né, que eu fiz a apresentação na aula passada, para mim são uma evidência de que essa lisura, né, ela foi comprometida. Então, assim, é importante, né, que todos vocês assumam um compromisso, né, de fazer a coisa direitinho, né, de serem, de agirem corretamente, primeiramente com vocês, depois com a gente, né. Eu sou da área de gerenciamento, né, tinha uma frase que os meus professores diziam, né, isso lá na Federal do Rio Grande do Sul, ele dizia o seguinte, né, diz-me como me medes, que te digo como me comporto. Então, eu sempre guardei essa frase, né? Porque a regra do jogo, né, diz como a gente tem que se comportar e o comportamento esperado. Esse foi um trabalho, né, que vocês tiveram um pouco aí mais de tempo, mas eu particularmente não fiz nenhuma restrição, se vocês iam fazer sozinhos, se não iam fazer, se iam contar com auxílio de computador, da internet, com tudo livre, né? Vocês poderiam se juntar, 2, 3, 4, 5, né? Poderiam. Não, não houve nenhuma restrição, né? Na prova, a restrição é cada um por si. Né? Mas nesse trabalho foi livre para vocês fazerem do jeito que quiserem, do jeito que quisessem, da forma que quisessem, né? E aí, por isso, a carga de trabalho foi adequada para as possibilidades que vocês tinham. Né? Então, assim, se a gente daqui para frente, né, vai ter esse compromisso, né, de ficar ali retinho, né, bem comportado, acho que
o nível da prova, né, que foi prova que vocês fizeram, é um nível bastante adequado, que dá para vocês fazerem no tempo, que dá para vocês, com um mínimo de esforço, conseguirem fazer a prova tranquilamente. Então, assim, dito isso, né, eu acho que a gente pode caminhar muito bem, né, nas próximas avaliações sem nenhum percalço. Bom, deixa eu ver se eu fechei lá o recebimento. Não fechei, estou fechando agora. Bom, como vocês viram, né, são questões nesse trabalho, né? Eu fechei os dois, Vivian. Eu fechei esse novo que eu coloquei agora e fechei o antigo também. Eu fechei os dois. Então, veja, eu vou começar a mostrar a solução dessas questões, né, para vocês verem que elas são, digamos assim, surpreendentes, né? Mas ainda assim, se você dominar bem os conceitos, você consegue resolver essas questões tranquilamente. Alguém tem dúvida em relação àquela primeira, que é só trabalho braçal? Pronto, beleza. Então, vamos fazer o seguinte agora. Bom, pessoal, vocês receberam aqui, né, esse PDF lá na terça-feira. Tinha aí o conjunto de instruções, né, onde vocês, como é que deveria formatar o arquivo, como é que ele deveria ser enviado, tudo direitinho, né? Beleza. Aí a primeira questão, né? E aí, assim, se a gente vier aqui, né, só copiar, por exemplo, só vou mostrar rapidinho como é que vocês podem fazer isso aqui no Excel. Vou botar ele aqui. Ele só tem que ter o cuidado, né, para ele entender, porque ele coloca os números como se fosse um parágrafo, né? Beleza, avançar, avançar. Então, aí os dados, igual, mediana, olha o que ele me dá, ele me retorna a mediana desse conjunto de números, né? Beleza? Esse é um. Média. Esse é outro. Desvipad A, desvipad P, se é uma amostra, se é uma população. Amostra. Okay. Bom, e assim morre a primeira questão. Se a gente colocar aqui agora qualquer outro número, qual era o número que tinha lá? Só que 64. Era só para confirmar, né? Ele atualiza ali os valores. Então, mas esse daí era tranquilo. Agora vamos ler aqui a segunda questão. Suponha que tenhamos uma amostra, x1, x2, xn, e tenhamos calculado x barra n e s ao quadrado n. Veja só, isso daí eu tenho uma amostra de n
elementos. Então, ele chamou aqui de x barra n, ou seja, a média para n elementos, e a variância para n elementos. Agora, uma n mais 1 ésima observação se torna disponível. Sejam x barra n mais 1 e S ao quadrado n mais 1, a média e a variância da amostra, respectivamente, usando todas as n mais 1 observações. Então, a gente tinha lá um conjunto de números, calculou média e variância, e agora eu fiz uma nova observação. Isso daí é muito comum no dia a dia, muito comum, né? Nos problemas que eu lido, por exemplo, na hora que você tem um empreendimento de construção que está andando, mês a mês, a gente faz uma observação nova do estado da obra. Mês a mês, aparece uma nova observação para você calcular. Você pode calcular a média. O Marlos também, né, pode falar das medições de vazão, né? Então, todo dia você pode ir lá e medir a vazão que foi feita, né? Todo dia você pode ir lá e medir quanto foi que choveu numa determinada localidade, né? E nisso você vai atualizando o valor médio que você tem. Do ponto de vista de cálculo computacional, né, essa conta aqui, ela é fantástica. Porque, veja, se antes eu tinha 1000 dados, agora eu tenho 1001. Então, eu teria que somar os 1001 dados para calcular a média e desvio padrão. E quando eu tiver 1002, eu tenho que somar tudo, fazer todos aqueles somatórios. Então, o custo computacional é alto. Essas contas aí, elas são chamadas de média recursiva. Beleza. O que é que ele está me pedindo? Mostre como x barra n mais 1, ou seja, a média para a amostra com um dado a mais, pode ser calculada usando a média anterior e aqui e ela. Então, vamos lá. Então, está aqui, ó. Quem é a média para uma amostra de tamanho n? X barra n, está aqui. É o somatório de xi com i variando de 1 a n sobre n. Vejam que aqui eu vou só usar um artifício, eu vou passar o n, que está dividindo o somatório, para cá. Então, o somatório de xi com i variando de 1 a n é n vezes o x bar. No caso de uma amostra para n mais 1, quem é o x barra n mais 1? É o somatório de xi com i variando de 1 até n mais 1, divididos por n mais 1. Mas quem é o somatório de xi com i variando de 1 a n mais 1? É o somatório de xi com i variando de 1 a n, mais o xn mais 1. Opa, mas quem é esse somatório de xi com i variando de 1 a n? É n vezes o x barra. Só fiz substituir ela aqui, ó. Certo? E rearranjei para ter os coeficientes. Então, está aqui a média para xn mais 1, calculada em função da média anterior e da nova observação que apareceu. Certo? Rápido, fácil, tranquilinho. No caso da variância, as contas são um pouquinho mais complicadas. Mas veja, eu vou partir do mesmo canto. Certo? Veja que lá em cima, eu parti da definição de média. Aqui, eu vou partir da definição de variância. No caso, para uma amostra de tamanho n, quem é a variância? É o somatório de xi menos x barra n, com i variando de 1 a n. Tudo isso ao quadrado, dividido por n menos 1. O que é que foi que eu fui fazendo? Fui expandindo o somatório. Primeiro eu expandi o produto notável, né? Ficou o quadrado do primeiro, mais menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A grande sacada é perceber, e eu venho pontuando isso, né? Olha, a média, ela é constante. A média é um número, eu posso não saber exatamente quem é o valor, mas ela é um valor constante. O xi pode variar, mas na hora que eu somo tudo e passo a régua, a média sempre é um valor constante.
certo? Então, beleza. Vou abrindo aqui, né, ó. Então, veja, quebrei o somatório em 3. Ficou o somatório de xi ao quadrado, menos 2 vezes x barra n sai do somatório, por quê? Porque ele é constante, e fica somatório de xi, certo? Quando a gente vai manipulando, a gente encontra essa expressãozinha aqui, ó, que eu fiz questão de deixar com o xn, certo? Então, veja, peguei esse n menos 1, passei para o lado de cá. Então, n menos 1, Sn ao quadrado, tem essa expressãozinha aqui. Beleza. Deixa eu só mostrar aqui daqui a pouco eu mostro. Essa é a base para vocês chegarem numa expressão que tem nos livros, né, que é uma forma alternativa de você calcular o desvio padrão. Beleza, mas agora chegou a hora, né, de fazer o quê? De fazer a mesma coisa que a gente fez com a média lá em cima, fazer agora com a variância. Então, veja, quem é a variância para n mais 1 dados? Está aqui a expressão dela. Aí, veja, n mais 1 menos 1, porque é uma amostra. O n já apareceu aqui, ó. Uf, rápido como quem rouba. O que foi que eu fiz agora? Fui abrindo, de novo, ó, a mesma coisa que eu fiz antes. Fui abrindo o somatório. A, produto notável, expandir. Aqui, ó, está mostrado. Por que eu pintei aqui, né? Porque, olha, quem é o somatório de xi com i variando de 1 a n mais 1? É n mais 1 vezes a média. Certo? Fui manipulando aqui, né, ó. Fui manipulando. E aqui apareceu quem, ó? A média para n mais 1 ao quadrado. O que foi que eu fiz? Peguei essa expressãozinha que está aqui, ó. E joguei aqui dentro. E fui expandindo, ó. Né? O n mais 1 que está aqui ao quadrado sai para cá ao quadrado, ficou 1 sobre n. Beleza. Fui expandindo, tirei o mínimo, joguei lá para cima. Fui manipulando, e aqui está o pulo do gato. Olha só, apareceu xn mais 1 ao quadrado, né? Menos 2 vezes xn vezes xn barra. Diga aí, ó, o que é que está faltando para quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, mais, ou nesse caso aí menos, né? É quadrado da diferença. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Veja, esse era um termo que não estava aí. E quando eu somo e subtraio ele continua sem estar aí, porque eu não mexi na balança. Aí, beleza. Só que o que foi que aconteceu aqui? Ó? O legal é que agora eu fechei o quadrado perfeito. Manipulei os dados, olha só quem apareceu aqui. Vamos lá, para cá, bora, sobe. Eita, olha ele. E assim chegamos na solução, na demonstração da letra B. Certo? Então, veja, estava aí, né? Como fazer ela. Né? Esse exercício, né? Ele tem a função de tirar vocês da zona de conforto, né? Uma forma de pensar que vocês não estavam acostumados. Certo? Então, tá aí como é que a gente foi fazendo. Então, aqui estava o pulo do gato, né? Esse mais ou menos x barra n ao quadrado, e aqui eu consigo fechar o produto notável. Nem derivada na integral. Você não colocou nem derivada na integral. É. Não teve. Não teve, não. Certo, pessoal? Então, tá aí a demonstração, né, da letra B. E aí, no caso, era só vocês pegarem a média da letra A, né, desvio padrão também da letra A, e substituir aqui. E, nesse caso, xn mais 1, quem era?
64. Era só jogar os valores aí que a gente encontrava o valor. Tá? Bom, vou passar aqui para a terceira questão. Uma grande padaria pode produzir pães em lotes de 0, 1.000, 2.000 ou 3.000 pães por dia. O custo de produção por item é 10 centavos. Cadê? Onde é que eu estava? Pronto. A demanda varia aleatoriamente de acordo com a seguinte distribuição. Demanda de pães, 0, 1.000, 2.000 e 3.000. E a probabilidade da demanda é 0,3, 0,2, 0,3, 0,2. Cada pão para o qual há uma demanda é vendido a 30 centavos. Cada pão para o qual não há nenhuma demanda é vendido a 5 centavos. Em um mercado secundário, quantos pães a padaria deveria produzir cada dia para maximizar o lucro médio? Então, deixa eu puxar a solução desse negócio aí. Só um minutinho que eu vou abrir o arquivo. Opa, não era isso. Deixa eu só botar ele aqui em ponto para eu mostrar esse arquivo aqui para vocês. Eu vou só interromper aqui o compartilhamento rapidinho. Um momentinho, pessoal. Eu estava salvando aqui a imagem para mostrar aqui para vocês. Já vai. Olha só, quais são os dados de entrada, né?
a gente tem um custo de produção de 10 centavos. A gente tem um preço de venda, sob a hipótese de que há demanda, de 30. Então, veja, todo pão que é vendido com demanda, ele gera um lucro de 20. Todo pão que é vendido sem demanda, ou seja, ele vai lá para aquele mercadinho secundário, como foi falado, ele gera um prejuízo, né? Ele gera um prejuízo de 5 centavos, certo? Então, veja, dependendo da escolha dele, ele pode ter prejuízo ou pode ter lucro, certo? Que é o que eu estou pontuando aqui, ó. Então, o lucro, se ele tem um preço com demanda em custo de produção, ele tem um lucro de 20 e ele tem um prejuízo de 5 se ele vendesse esse pão sem demanda. Ok. Então, como é que funciona a demanda? 0, 1.000, 2.000 ou 3.000, com essas probabilidades que está lá. Mas olha só, o grau de dificuldade dessa pergunta, ou dessa questão, é você entender que produção é uma coisa, procura é outra, né? Oferta e procura, né? Oferta e demanda. A oferta é de quem? Do padeiro. Ele é quem escolhe quanto é que ele vai produzir hoje, e na sequência ele vai atrás, né? Se vende ou se não vende. Quanto ele vai vender, ele não sabe, ou seja, qual é a procura pelo pão. Então, esses dois eventos, eles são separados. Ele escolhe o quanto produz e depois ele bota para vender e vê quanto vende, que é justamente a demanda, é quantas pessoas vão lá procurar. Então, veja, o primeiro evento é ele escolher produzir nada. O segundo evento, ou um segundo evento, é ele, vou puxar aqui, ó. Veja, ele pode escolher produzir 0, produzir 1.000, produzir 2.000 e produzir 3.000. O que não está dito, né? O que não está dito é como essa produção acontece, como essa distribuição de probabilidades. Né? Beleza, mas uma vez que ele escolhe produzir, o que é que vai acontecer? Ele pode escolher produzir 0 e ter demanda de 0, do mesmo jeito que poderia ter demanda de 1.000, demanda de 2.000 ou de 3.000. Ou no outro extremo, ele poderia escolher produzir 3.000 e aí ter 0 de demanda, 1.000 de demanda, 2.000 ou 3.000, certo? Veja, ele não falou nada a respeito da distribuição de probabilidades de quem? Da produção. Que foi que eu assumi? Eu assumi que era a mesma da demanda. Então, veja, a probabilidade dele escolher produzir 0 seria 0,3. Se ele produzir 1.000, seria 0,2. Se ele produzir 2.000, 0,3. Se ele produzir 3.000, 0,2. Então, veja, qual é a probabilidade do evento produzir 0 e ter demanda 0? 0,09. E aí, só trabalho braçal, né, ó, da gente ir vendo as probabilidades associadas desse evento. Então, qual é a probabilidade de ele escolher produzir 3.000 e ter demanda para 3.000? 0,04, ou seja, 4%. Beleza. O fiel da balança aqui agora é a gente descobrir para cada um desses eventos quem é o lucro. Então, veja, se ele produz 0, obviamente, lucro 0. Mas, se ele produz 1.000 e tem demanda de 0, ele tem prejuízo de 50. Se ele produz 1.000 e tem demanda para 1.000, ele ganha 200. Mas observe que se ele só produziu 1.000, mas chegaram lá 2.000 pessoas para comprar, qual é o lucro? Os mesmos 2.000, porque a turma voltou de mão vazia. Tudo que ele produziu, ele vendeu. Então, veja, para todos os outros, 2.000. Vamos seguindo. Ele escolheu produzir 2.000, e aí ele enfrenta a demanda. 0, 1.000, 2.000, 3.000. Veja, se ele produziu 2.000
e teve demanda zero, ou seja, não apareceu um cristão, né, um filho de Deus para ir lá comprar um pão, ele teve prejuízo de 100, porque ele teve que mandar para o supermercado lá. E assim vai, ó, calculando quem é o lucro para cada um deles. Veja, a pergunta é: qual escolha de produção entre 0, 1.000, 2.000 e 3.000 maximiza o lucro? Então, veja, uma vez que a demanda, né, ela é aleatória, e ele não controla isso, quem é o lucro esperado para cada uma delas? Ou seja, quem é o lucro médio, né? Então, o que é que a gente pode esperar de uma variável aleatória? O valor esperado de uma variável aleatória é a sua média. A gente espera que ela se manifeste, né? Por isso que a gente espera observá-la. É por isso que o teorema central do limite ele é tão importante, porque ele dá a comprovação de que é a média que a gente tem que esperar para uma variável aleatória. Então, veja, quem é o lucro médio esperado para uma produção de zero? O zero. Qual é o lucro esperado para uma produção de 1.000? É o somatório da probabilidade associada a cada lucro. Então, é esse somatório desse produto aqui. Ó. Então, vai ser quem? Deixa eu voltar para cá. Neste caso aqui, ó, vai ser 0,06 vezes 50, menos 50, mais 0,04 vezes 200, mais 0,06 vezes 200, mais 0,04 vezes 200. E a gente vai repetindo esse procedimento caso a caso. Então, veja, se ele escolher produzir 1.000, quem é o lucro esperado dele? Ou seja, quem é o lucro médio dele? 25. Se ele produzir 2.000, quem é o lucro médio dele? Ou seja, quem é o lucro esperado dele? 60. Se ele produzir 3.000, quem é o lucro esperado dele? 40. Então, veja, qual é a resposta? Ele deve produzir 2.000 pães por dia para maximizar o lucro médio dele. Veja, quem é o fiel da balança? Aqui, ó. Construir o espaço amostral. É você saber quais são os eventos que podem acontecer e saber quais são as probabilidades associadas a cada um desses eventos. Então, aqui eu tenho uma questão de escolha, né? Eu vou escolher, e essas escolhas vão acontecer com essas proporções aqui. Deixa eu ver agora quais são os comentários. Lucas, se você não colocar nenhuma probabilidade diretamente, é como se você assumisse que cada uma delas tem igual probabilidade de acontecer. Ou seja, mesmo peso, certo? Nesse caso aqui, a probabilidade, ela pondera a escolha. Então, assim, se você está dizendo assim, não vi muita lógica de colocar uma probabilidade, ok. Né? Eu poderia ter colocado aqui, né, ou seja, sem peso nenhuma, tanto faz. O que é importante você perceber aqui, ó, é essa lógica, certo? A probabilidade aqui da produção ponderou, é um peso, mas eu poderia ter tirado esses pesos. O raciocínio de construção seria basicamente o mesmo. Quando você somasse aqui, ó, essas probabilidadezinhas aqui, ia dar um do mesmo jeito, certo? Então, não é o fato de atribuir uma probabilidade à produção que é o fiel da balança. O fiel da balança aqui é a construção do raciocínio. Do mesmo jeito que eu poderia ter atribuído qualquer outra distribuição.
certo? Eu vou olhar lá como foi que vocês fizeram, tudo isso aí a seu tempo. Viu, Milena? Veja só, né? Não sei se você se lembra lá das nossas aulas de geometria, né? Tinha uma coisa que eu sempre dizia, né? Olha, escolhas convenientes, né? A gente resolve muitas das questões, né, fazendo escolhas convenientes. O grau de dificuldade aqui, ó, certo? O grau de dificuldade aqui era você perceber que demanda, né? Ou seja, demanda e oferta eram coisas distintas. O quanto eu produzo é a oferta. A demanda é a procura, quantas pessoas vão lá buscar. Veja que não foi dada informação a respeito da produção, só disse que ela podia acontecer desse jeito, certo? Então, veja, tinha aí uma escolha minha. Eu poderia dizer que elas eram igualmente prováveis, podia, certo? Poderia dizer, como foi que eu fiz, que ela seguia a mesma distribuição da demanda, certo? Então, veja, eu fiz uma escolha conveniente. Conveniente para quem? Para mim, claro. Certo? Então, veja, o que eu vou buscar, né, nas soluções de vocês é a construção do raciocínio, né? Por exemplo, o Lucas, né, ele disse, olha, eu atribuí o mesmo, mas será que teve alguma outra pessoa que atribuiu uma distribuição diferente? Não sei, vou ter que dar uma olhada, né? Então, é isso que eu vou estar buscando aqui. Então, vejam, apesar, né, de ter essa cara feiosa, né, a questão a gente resolveu ela em uma paginazinha, né? E o mais complicado foi o quê? Destrinchar o espaço amostral. Era ver as combinações, ó, entre produção e demanda, entre oferta e procura. A gente tinha 16 eventos nesse contexto, cada um com a sua respectiva probabilidade. Certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a quarta questão. Não sei se o Matheus, deixa eu ver se o Matheus está por aí, se ele poderia apresentar a solução dessa quarta questão. Matheus ou pode ser? Um de vocês dois? Eu não sei se o Matheus está aqui, professor. Eu só não tenho. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto dela aqui. Tá. Enquanto você procura, eu vou voltando lá para... Olha só, pessoal. Numa determinada localidade, a distribuição de renda, eu vou... Dê só um pouquinho, né? Porque essa questão, ela caiu na prova que o Matheus fez no semestre passado, então eu tenho ela resolvida aqui nos meus alfarrábios. Eu vou só procurar esse arquivozinho para abrir ele para vocês, para mostrar como é que a gente resolve essa questão. Se o Hugo achar antes de mim, eu vou parar aqui o compartilhamento, viu, Hugo? Se você achar a sua foto antes de mim, por favor, compartilhe, tá? Acho que a gente. Eita, eu acho que não está escutando. Achou, Hugo? Não, eu achei não. Eu achei que que tinha mandado lá naquele grupo, mas a gente acabou discutindo ela pelo WhatsApp, né? Não estava com.
Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver ela aqui na mão e vou colocar ela aí para vocês. Então, vou pedir só aqui uns minutinhos para eu poder resolver esse trocinho aqui na mão e mostrar a solução aqui para vocês. Roberto. Oi. Lembra que a gente tem discutido lá no grupo, inclusive sobre a letra C dessa questão? Lembro. Eu sei que tem uma resolução que o professor Marlos enviou lá. A única diferença é a da letra C, né? Que foi de uma prova dele. Isso. Ela tem. Uma vez eu apliquei na prova minha, eu não lembro se foram todas as letras, não. Agora eu alterei os valores. Deixa eu ver se. Se eu não me engano, a equação está igual. Eu marquei aqui no grupo. Sendo que a letra C. Ah, não, tá diferente a B também. Olha só, pessoal. De qualquer forma, certo? Essa questão aqui, ela sai única e exclusivamente com a aplicação da definição que a gente tem associado, né, às distribuições de probabilidade contínuas, certo? Deixa eu colocar aqui, porque aí eu vou armar a questão. E o máximo certo? É integral e polinômio. Isso. Então, vejam só. Quem é, né, a média? Quando a gente tinha lá uma distribuição de frequências, como é que a gente fazia a estimação do x-barra? A gente fazia, né, o somatório, né, de xi, f de xi, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma integral de x, f de x, dx. A questão é variando de quando a quando, certo? Então, eu vou só construir aqui essa integral para mostrar para vocês. Deixa eu projetar aqui um slide só para relembrar, enquanto você... Eu achei aqui Deixa eu ver se eu esqueço aqui. Tá. Aqui, pessoal, só para relembrar essas definições, né? As contínuas, tá todo mundo... Parando para ver, só. Pronto, funções contínuas, ó, a integral entre A e B. Funções contínuas, primeiro é função de densidade de probabilidade, né? E, por exemplo, a curva normal da aula passada é uma função de densidade de probabilidade, né? Então, por exemplo, o Roberto ensinou a calcular na aula passada a probabilidade na curva normal entre dois valores, A e B. Tá? Então, de forma geral, está aqui, ó. De forma geral, você tem aqui que a probabilidade é essa área, essa integral. Aí tem aqui as propriedades, né? Tem a função de densidade de probabilidade. E embaixo aqui você tem a esperança, o valor esperado, né? Ó, distribuição contínua, a gente costuma usar a letra grega mi, né? Para representar o E de x, a função E de x. E a integral de x vezes o valor, vezes f de x. X vezes f de x. Aqui está de menos infinito a mais infinito, né? Por exemplo, a curva normal é definida de menos infinito a mais infinito. Essa curva aqui da figurinha, sei lá, eu acho que eu desenhei como se ela fosse...
tem curvas que são definidas de zero até o infinito, ao mais infinito, tem como a exponencial, né, por exemplo. Então, nas funções, nas distribuições discretas é um somatório, ou nas distribuições contínuas é integral. Tá? A variância, tanto para a distribuição discreta quanto para a distribuição contínua, você calcula com a mesma fórmula, fazendo primeiro o valor esperado da variável x2, depois diminuindo da média ao quadrado que você calculou antes. Então, funções contínuas, valor esperado, integral. Agora ele pede isso, né, a média, né? Ele pede a média. Ele pede qual a renda média nessa localidade. Aí Então, o que eu veja, preciso fazer... A definição, né, é que a média é a integral de x, f de x, onde f de x é a função densidade de probabilidade, né? Então, veja, se vocês pegarem as funções de densidade de probabilidade que está posta aqui... Eu vou tirar. Não, continue aí, Marlos. Eu estou só colocando aqui no PowerPoint a equação direitinho para mostrar, certo? Acabei apagando, clicando no... Espera aí. Deixa eu vou colocar de novo. Cadê você, danadinha? Agora para eu achar. Achei. Vou colocar de novo aqui no... Aqui, as definições novamente. A letra B, deixa eu ver uma coisa aqui. A letra B, ele pede escolhido uma pessoa caso com a probabilidade de sua renda ser superior a 3.000 e a mediana. Ah, tá. É cálculo de área na veia, como diz o outro. Quando for entrar, pode avisar, Roberto. Tem um caso aqui. Certo. Tem aqui os slides, a dedução da função da distribuição uniforme. Ó. Esse slide eu já passei para vocês em a variância. A distribuição uniforme é aquela, como o próprio nome diz, né? Só essa barrinha em cima, o valor ρ. Aí tem aqui toda a dedução. E a distribuição normal que vem logo em seguida. A distribuição normal essa é a função de probabilidade, né? Mas aí a tabela não precisa integrar essa coisinha amiga que está aí na tela de vocês, né? Então, tudo que o Roberto fez na aula passada com a distribuição normal, de certa forma, é para fazer esse exercício também. Com a diferença que não tem tabela. Você tem que integrar. E como você tem que integrar, não precisa de uma tabela, não é uma variável z, para integrar direto na função, né? Na função de distribuição dada. Aqui só para... Eu vou só armar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Pronto, Marlos. Deixa eu só mostrar ela armada, né, para vocês verem aqui que o negócio não era do outro mundo. Era só aplicar Então, tá aqui, né? Tá aparecendo, no caso, o PDF, né?
Isso. Pronto, É. Então, ó, a letra A era isso daqui, ó. Quem é a média? Como o Marlos mostrou aí, a média é a integral de x, f de x, dx. Se a gente voltar aqui, ó, quem é f de x? Está aqui, ó. É essa expressão quando ela vai de 0 até 2 e essa outra expressão quando ela vai de 2 a 6, certo? Então, veja, a média, eu tenho que pegar o intervalo todo de definição da função, ó. Então, a integral vai de 0 a 2, porque é o primeiro trecho, e de 2 a 6 no segundo trecho. Quando vocês integram isso daí, dá o valor da média, certo? Então, isso é algo que vocês podiam fazer na calculadora, né? Por exemplo, quem tivesse o aplicativo da Prime, era só colocar isso lá e mandar ele resolver, ele fazia. Do mesmo jeito que também podia fazer na mão, né? Então, essa daí é uma integral que seguramente, né, o pessoal lá do IEM não colocaria na prova, né? Por ser fácil demais. Veja, a definição, né, de probabilidade acumulativa, né, como o Marlos colocou, deixa eu voltar ela para cá, né? Veja, a função contínua, né, ela vai me dar para cada valorzinho de renda o valor da probabilidade associada àquele ponto. Beleza, só que o valor individual não tem tanto valor, não tem tanta informação. Então, o que é legal numa distribuição contínua? Né? É você acumular os valores até um determinado valor. Então, ele me diz, olha, escolhido uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de sua renda ser superior a 3.000? Então, veja, 3.001 serve, 3.010 serve, 4.000 serve, 6.000 serve, 1 milhão serve também. Certo? Então, veja, quando eu integro de 0 até 3, eu encontro a probabilidade dela ser menor ou igual a 3. Só que não é essa que eu quero justamente o complementar dela, eu quero 1 menos a integral de 0 a 2. Aí veja, como o 3.000, né, no caso 3 aqui, ó, ele passa do 2, eu vou integrar essa daqui de 0 a 2, deixa eu... E depois vou integrar essa segunda de 2 até 3. Que é o que está armado aqui, ó. Então, veja, quem é a probabilidade dela ser maior ou igual a 3.000? Está aí, certo? Era só você integrar esse negócio. De novo, aplicação direta da fórmula. A mediana, ela é um pouquinho mais chata, porque ela precisa de uma verificação à direita e à esquerda, certo? Vejam só, quando a gente estava lá com um conjunto de dados, o que é que a gente fazia? Né? A gente pegava, dividia o conjunto de dados em duas partes iguais, certo? Então, qual é a probabilidade de ser menor do que a mediana? 50%. E qual é a probabilidade de ser maior do que a mediana? 50%. Certo? Então, veja, a questão aqui, ó, era achar um xizinho, aí no caso, ó, era, ao invés de ter 3 aqui, ó, eu ia trocar o 3 por um x, ou um y, um valor que vocês quisessem, um m, qualquer letra, e esse f aqui seria quanto? Seria 0,5. Porque a probabilidade, né, de ser menor ou igual à mediana é 50%. E a probabilidade de ser maior também é 50%. Certo? Então, veja, de novo, né, era uma questão feiosa, mas era só aplicar o conceito de mediana. Mediana não é o valor que divide o meu conjunto de dados em duas partes iguais, ou seja, se a metade é menor e a outra metade é maior, a probabilidade de ser menor é 50% e a probabilidade de ser maior é 50%. Então, era achar o valor, né, que fazia com que essa integral aí me desse um valor de 0,5. Fazer um comentário? Pode, Sim. pode, Hugo.
Foi até uma dúvida da Milena. Essa letra B também, gente, poderia fazer de outra forma, que é integrando de 3 até 6, né? Como a gente quer, como a questão quer a probabilidade de ser maior do que 3 e o limite máximo é 6, o correto, matematicamente, seria fazer a integral de 3 até 6 mais a integral de 6 até o infinito. Essa integral de 6 até o infinito vai dar zero. E de 3 até 6 também vai dar o resultado, né? Que é a parte complementar de 1 menos a integral de 0 até 3. Certo, pessoal? E só, Pode só para falar, lembrar Marcos. também. Não, só para lembrar também que lembrem quando a gente estudou distribuição de frequência, antes de entrar em probabilidade, da ogiva, né? Da função. A gente podia calcular medianas e a gente pode observar o gráfico da ogiva e ir lá com a régua e achar a mediana, porque a ogiva é a função acumulada. Esse F, a gente costuma usar o F maiúsculo, a gente pega a função de densidade de probabilidade, se a gente for acumulando, quando o Roberto falou, a gente está calculando como se fosse uma ogiva mesmo. Assim, a gente está calculando a função acumulada. E outra dica que eu dou também, vejam que essa questão, ela tem essa cara feia que está com essa chave, com 3 condições, mas se vocês fizerem o desenho, é uma reta subindo e uma descendo. Se vocês raciocinarem, observarem a área, até para descobrir para onde vai a integral, para onde não vai, às vezes a questão é feia nas letras, mas ela é bem são duas retas aí, né, Roberto? Uma subindo. Sim. E uma descendo. Veja, a estatística, né, eu me lembro de ter comentado com vocês, né, ela parece um dragão, né, mas quando você chega para conversar com ela, né, é um dragão gentil, né, assim, eu cresci assistindo Caverna do Dragão, né, então lá tinha o Tiamat, né, que era um dragão de 7 cabeças, né, um bicho mala, mas veja, quando a turma chegava para conversar com ele, ela acabava conversando, né. Então, acho que a estatística tem um pouco de Tiamat, né, para quem gosta da Caverna do Dragão, né? Quando você chega para conversar, conversa, né? Agora, se você se assustar logo com a aparência, né, aí fica mais complicado de seguir adiante. Mas veja, né, essa quarta questão, né, apesar de ter essa cara aí feiosa, né, o grau de dificuldade dele era também baixo, porque a integral que vocês tinham que fazer era polinomial, né? Então, era bem tranquilazinha de fazer. Não existia nem função composta, né? Para fazer aquele f de g de u, né? Bom, pessoal, mas antes que a gente encerre aqui a aula de hoje, né? A gente já está chegando no limite do horário, eu queria aproveitar a oportunidade para introduzir, né, a questão do teste de hipótese, que é o nosso próximo assunto, certo? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação assim, rápida, vou resolver um exercício, certo? E, na sequência, a gente encerra a aula, porque o objetivo é só a gente mostrar o conteúdo do assunto, vocês ficarem, assim, introduzir o assunto e vocês ficarem pensando. Pronto. A questão interessante para a gente brincar com ela agora é essa daqui, ó. Fabricação de bolas de tênis. Eu vou ler o enunciado, na sequência eu vou resolver. Uma empresa fabrica bolas de tênis. Quando suas bolas de tênis são derrubadas em uma superfície de concreto de uma altura de 100 polegadas, a empresa quer que a altura média que as bolas saltem para cima seja 55,5 polegadas. Essa média é mantida testando periodicamente amostras aleatórias de 25 bolas de tênis. Se o valor T está entre
menos T de 99 e T de 99, a empresa estará satisfeita, pois estará fabricando bolas de tênis aceitáveis. Uma amostra aleatória de 25 bolas é selecionada e testada. A média da altura das bolas, que as bolas saltam, é 56 polegadas. E o desvio padrão de 0,25 polegadas. Assuma que as alturas das bolas, que as bolas saltam, são aproximadamente normalmente distribuídas. A empresa está fabricando bolas aceitáveis? Explique seu raciocínio. Veja só. A empresa, ela começou a produzir essas bolas de tênis, aí coletava uma amostra e ensaiava. Fazia o teste, via qual era a média da altura que a bola ficava para cima. E foi fazendo isso vezes após vezes. Aí entra o teorema central do limite, fazendo a média das médias convergir para a média verdadeira. Então, veja, a empresa quer que a altura média que as bolas saltem para cima seja de 55,5 polegadas. Observe que essa é uma afirmação feita para todas as bolas produzidas pela empresa, e inclusive as que serão produzidas. Então, veja, essa é claramente uma afirmação feita em relação à média populacional. Então, a média verdadeira, ou seja, a média populacional das bolas que essa empresa produz é 55,5. O que foi que ela fez? Ela pegou uma amostra de 25 bolas e testou. Viu quem era a média e o desvio padrão de quem? Da amostra. E olhe só, eu não conheço o desvio padrão da população. Ele só me deu informação de quem? Da média. Beleza. Então, veja, eu tenho uma amostra pequena. Então, eu não vou usar a distribuição normal aí. Por quê? Porque essa minha amostra é pequena e eu não conheço o desvio padrão da população. Eu só conheço a média. Mas o desvio padrão mesmo eu não conheço. E aí ele me pergunta se, com base nessa amostra, eu consigo afirmar que esse lote está adequado ou não. Eu tenho uma decisão para tomar com base no quê? Na amostra que foi tirada. Então, observem o seguinte, quais foram os dados de entrada? A média populacional, 55,5, o tamanho da amostra, 25, e a condição de aceitação foi posta em termos desse T aqui, ó. Quem é esse T? E qual foi a nossa evidência? A nossa evidência foi que a média amostral era 56 e o desvio padrão amostral era 0,25. Então, veja, a questão é, a nossa evidência nos conduz a que T? Veja, quando a gente estava na distribuição normal pura, né, a nossa evidência nos levava a que Z. Se lembre que na aula passada eu fiquei o tempo todo dizendo o seguinte, olha, quando eu te dou uma observação, você vai atrás da probabilidade, passando pelo Z. Quando eu te dou uma probabilidade, você vai atrás da observação, passando por quem? Pelo Z de novo. Caminho de ida, caminho de volta. E sempre o Z ali no meio. Certo? Então, veja, cada observação tem um Z associado a ela. Quando essa amostra é pequena, o raciocínio é análogo. Eu tenho para cada observação um Tzinho associado a ela. Quem é esse T? Se vocês olharem, é computado a imagem e semelhança do próprio Z. Média amostral menos a média populacional, tudo isso dividido pelo desvio padrão, dividido pela raiz de N. Quando a gente faz as contas, utilizando... Os valores críticos. Eu vou chegar nisso, certo? Mas não agora, mas o raciocínio é esse, certo? Então, veja só. Quando a gente faz as contas, a gente encontra que esse T é
10. Aí, veja, ele não quer que o T esteja contido nesse intervalo de menos T de 99 e mais T de 99. Quem são esses T's? Aí, veja, intervalo de confiança é sempre um intervalo simétrico, certo? Sempre um intervalo simétrico, onde a confiança, ou seja, esses 99%, está no meio da distribuição, no meio da curva, certo? E aí, veja, isso, se eu tenho 99 no meio, eu tenho 0,5% de um lado, 0,5% do outro. Como a distribuição T é simétrica também, assim como a normal, o que é que vai acontecer? Na hora que eu pego o meiozinho da distribuição, os limites dessas áreas vão ser um valor de T, cujo módulo é igual. Menos T de 99 e mais T de 99. Às vezes gera confusão, né, a utilização desse índicezinho, né? Então, o que é que ele significa? Ele significa que você vai buscar o valor de T associado a esta probabilidade aqui, ó. Como é um intervalo de confiança, eu vou buscar os valores de T que, entre eles, me dá essa probabilidade de 99%. Aí, veja, na distribuição T, quando a gente entra lá na tabela, deixa eu achar ela aqui. O Roberto, às vezes eles até tem livro que usa, não sei se esse caso aí, esse é o Triol ou é o Larson, esse aí? Não, esse é o Larson. Tá, às vezes alguns livros usam até T, a probabilidade e o número de graus de liberdade, a nomenclatura, né? Aí, assim, eu gosto de usar muito o TC, para não confundir ninguém, o T com Czinho. É o T calculado. O T calculado. Beleza. Mas veja só aqui, ó. A gente tem... Qual é o nível de confiança? Ele colocou lá, 99. Ó. Então, eu vou para a última coluna aqui, né? Eu tenho uma amostra de tamanho 25. Isso me dá 24 graus de liberdade. Olha ele aqui. Então, o valor de T para o qual a gente tem lá, né, o T de 99 é quanto? 2,797. Que é o valor que eu mostrei aqui. Ó. Então, veja, T, quanto foi o T calculado, né, em função da evidência que a gente tinha na mão? Foi 10. Está dentro desse intervalo aqui, ó, menos 2,797 mais 2,797? A resposta é não. Então, veja, eu vou só voltar para o enunciado aqui da questão. Agora eu não me lembro mais qual foi o número da página que estava lá. Bom. Achar isso aqui agora vai ser dose, né? Mas, enfim. O Leonildo acha que é 274. Assim, tenta 274. Aí. Vamos 274. Lá. Vamos tentar, né? Para ver se chega nela. Não. Vai por probabilidade. Calcula o valor esperado da página, né? Por aí. É nisso que dá não guardar o número da página. Vai resolver aqui na hora, não dá certo. Mas, enfim. Certo? Então, veja. Essa evidência, né, ela nos diz que esse lote, né, esse conjunto de bolas que foram testadas não estão em conformidade. Por quê? Porque a evidência nos conduz a um T que está fora do intervalo desejado. Aí, veja, uma releitura dessa situação, né? Uma vez que eu tenho a amostra, e ela está aqui, ó, esses são dados da amostra. A pergunta é, qual é o intervalo de confiança para a média populacional a partir dessa amostra que a gente tem? Então, o passo é, calcula a margem de erro, está aqui a formulazinha. Se vocês olharem, quem é a margem de erro? Se vocês se lembrarem lá, quando a gente começou a discutir intervalo de confiança, essa margem de erro, esse erro em função da média, da amostra, é justamente a diferença entre a média amostral e a média populacional, certo?
Então, eu só fiz, no final das contas, passar isso para cá e substituir o x barra menos o mi pelo E. Achei o valorzinho. Calculei o intervalo de confiança. A pergunta é, olha, a partir da amostra, esse intervalo contém ou deve conter, com 99% de confiança, a média verdadeira. A pergunta agora, o 55,5 está aqui dentro? A resposta é não, de novo. Então, veja, o que eu afirmo agora em relação à população, certo? Pode ser testado. Porque na hora que você me dá uma amostra, eu posso não saber exatamente onde está a média verdadeira, mas eu posso saber o intervalo. Então, qualquer afirmação que você fizer, se não estiver dentro do intervalo de confiança, ela tem uma chance muito alta de ser falsa. Agora, veja como, né? Essa era a pergunta, né? A média verdadeira, ela caiu no intervalo? A resposta é não. Agora, veja como essa frase que eu coloquei na aula passada, ela agora começa a fazer sentido. Quando ele diz, olha, o intervalo de confiança é a faixa de hipóteses que a redução ao absurdo não exige que se jogue no lixo aquelas razoavelmente consistentes com o resultado que você observou. Então, veja, deixa eu voltar para cá. O que foi que eu observei? Eu observei essa amostrazinha aqui, ó. Com base nela, eu fui atrás do intervalo de confiança. A média, supostamente verdadeira, caiu aqui dentro? Não. Certo? Então, veja, é porque essa média pode não ser verdadeira. Esse valor pode não ser verdadeiro. Claro que se eu procurar outra amostra, posso ter outro valor. Mas, veja, tudo depende da amostra que a gente tem. Certo? Então, né, o nosso amigo ali, Leonildo, né, que vai ser um dono de cervejaria, né, vai produzir uma cerveja, certo? Ele vai lá e vai dizer, olha, né, a minha latinha, né, de 273 ml contém, pelo menos, 273 ml. Certo? Eu digo, beleza. Né? Então, me dê aqui uma amostra de latinha. Certo? Então, veja, ele afirma que a média dele é pelo menos 273, ou seja, ele nunca bota menos que o nominal. Beleza. Vamos atrás, vamos pegar uma amostra. E agora eu posso testar essa afirmação dele, com base em uma amostra. E aí vou fazer o quê? Vou calcular o intervalo de confiança com base naquela amostra, e vou ver se a afirmação que ele fez está ali dentro. Se tiver, ótimo. É isso mesmo, o Leonildo tem razão. Se não estiver, opa, né, vamos para uma contraprova, para saber se foi o problema de viés da amostra. Certo? Então, esse é um procedimento que está permeado, né, na nossa cultura. Né? Se vocês entrarem lá no site do Inmetro, né, eles têm várias e várias comparações, né? Várias e várias hipóteses desse tipo sendo testado. Né? Quem é o carro mais econômico? Né? Qual é o consumo que o Civic, que o Corolla, né, que o Polo tem? Está tudo lá mapeado. E como é que eles fazem isso? Coletando várias e várias amostras. Né? Então, na hora que você faz alguma suposição a respeito do comportamento da população, você pode usar os seus intervalos de confiança para verificar se aquilo ali é, veja, verdade não dá para dizer, mas se é plausível, né? Se é passível de... se é plausível, ou seja, se é passível de a gente acreditar, né? Porque se o negócio é absurdo, né? Ou seja, ele está fora desse intervalo de confiança, aí a gente tem tudo para dizer, olha, esse negócio aí não está muito direitinho, não, certo? Então, veja, o que a gente vai fazer um pouquinho mais, né, quando a gente for aprofundando essa questão do teste de hipótese, é dizer, olha, qual é o limite do aceitável? É 99%? No caso, é o inverso. Olha, eu só aceito 1%. A chance de eu estar errado é 1%.
ou 5%, ou 10%. Então, a gente vai lidar com esses números, né, muitas e muitas vezes. Bom, pessoal, certo? Então, era, assim, quando a gente calcula, né, o intervalo de confiança, aí eu não vi quem foi que falou dos valores críticos. Então, veja, cada extremo desse meu intervalo de confiança vai estar associado a um T, ou um Z, ou um Qi quadrado, se a gente estiver indo para a variância. Certo? Então, veja, esses valorizinhos tabelados, né, que definem o limite, né, os extremos do meu intervalo de confiança, são chamados de valores críticos. Essa é uma segunda abordagem para os testes de hipótese. A primeira abordagem, né, é chamada de abordagem do valor P. Então, veja, se eu digo que o meu limite de aceitação é 5%, toda vez que eu encontrar um evento cuja probabilidade de acontecer for menor do que 5%, ou seja, ele caiu dentro de uma faixa de probabilidades que eu considero raro o suficiente para não ter sido produzido por puro acaso. Bom, pessoal, por hoje é só. Só para... Eu acho que eu fiz uma brincadeira um dia desse da história da porta estreita, né? Foi quando você mostrou esse livro. Foi isso mesmo. É aquela coisa, a gente, quando um evento raro, muito raro acontece, ou houve alguma, vamos dizer assim, uma interferência no sistema, ele realmente era raro. Né? Se houve algum, aí, de qualquer forma, quando a gente pega uma amostra e ele cai nessa área que o Roberto falou de 1%, quando ele calcula o valor P e dá 0,5%, provavelmente a tua afirmação na hipótese está furada, né? Então, a amostra, na verdade, deu um valor tão raro, mas tão lá no rabinho lá da curva, que é um valor muito raro, quer dizer, você já começou errado a sua premissa, que é o H0, né? Que a gente vai chamar depois de H0, as hipóteses. Aí, mesmo que você afirme que teu produto, tua garrafinha de cerveja tem tantos ml, a gente, na verdade, vai provar, vai tentar buscar a evidência de que não é. A gente vai tentar buscar nessa rabicholazinha, na caudazinha da curva, para ver se... Porque se cair... porque, assim, a gente sempre a gente tenta provar pelo evento raro. Beleza? Leonildo, as integrais que a gente está calculando aqui são com tabelas, rapaz. Tenha calma. Olha, eu vou dar uma atualizada na tabela, que eu construí uma tabelinha minha, para não ficar copiando a tabela do... Acabei construindo um PDF com a tabelinha minha da curva T, e uma da curva aqui quadrado. Eu não sei se no meu site está atualizado, por isso que eu disse que eu vou lá verificar, viu, pessoal? Senão, de qualquer forma, ele coloca no Moodle depois. Beleza? Vou interromper aqui a gravação.